Estava lendo alguns versículos esses dias e pensei muito na relação com ancorados, com a página que a gente tem, né? E você já parou para pensar como é a relação das pessoas, a nossa relação em relação à justiça, né? A justiça, o que a gente diz aí que justiça comum, que às vezes a gente fala em justiça divina, né, por ser cristão, por acreditar em Deus, mas não pensa em como a gente deve se portar em relação à justiça comum, a justiça que a gente conhece, né, aqui na Terra. E eu estava lendo em 1 Coríntios, capítulo 6, onde fala assim, versículo 4: Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, ou seja, coisas normais do dia a dia, né? Não falou em nada em espiritualidade aqui, falou em coisas, né? Vamos dizer, eu tenho uma contenda com alguém, tenho uma dificuldade com alguém aqui nessa terra. Designem para juízes os que são da igreja. E aqui igreja não é só uma denominação específica, mas a igreja do Senhor, as pessoas que são cristãs, que acreditam em Deus e compõem o corpo de Cristo. Mesmo que sejam os menos importantes, os assuntos, né, as questões menos importantes, coisas simples, né? Digo isso para envergonhá-los, né, no sentido aqui de chamar a atenção. Pare e pense o que vocês estão fazendo, né? Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? E aí para e pensa, será que no nosso meio, no meio onde você vive, onde eu vivo, se tratando do princípio da igreja, né, não tem pessoas capazes suficientemente para poder resolver e dar uma solução para uma demanda, uma discussão, algum questionamento entre duas pessoas? Será que não? Se você faz parte de uma igreja, né, a igreja de Jesus, não é possível que não tenham pessoas, né? Afinal, temos habilidades, temos sabedoria, podemos buscar isso, né, para poder resolver. E aí, continua, né? Versículo 6. Mas, ao invés disso, ou seja, ao invés de buscar a orientação dentro da igreja com pessoas sábias, né? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes, ou seja, você expõe a tua casa, você expõe a tua família, né, família cristã, você expõe diante das pessoas. E teoricamente, se você é cristão, você tem uma orientação de Deus, você tem, pelo menos se você não sabe o que fazer, você tem orientações para buscar essa resposta, ainda que seja com auxílio de pessoas da igreja, tá bom? E aí o versículo 7 ele vem para arrebentar, e aí eu fecho essa reflexão aqui, ó. O fato de haver litígios entre vocês, né, ou seja, uma discussão, um desacordo, já significa uma completa derrota, né? E aí vem fechando o versículo, né? Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Ou seja, pensa, você está indo à justiça, já não era para ter problema entre vocês, né? Mas a gente sabe também que existe essas dificuldades. Mas tendo essas dificuldades, você apresenta às pessoas, né, da igreja, do corpo de Cristo. Você busca orientação. E a Bíblia ainda diz assim, dá uma ideia de, poxa, se você... Por que você não fica, né, arca com prejuízo, se for o caso, para não prejudicar outra pessoa? Isso é ruim, isso é difícil, né? Mas engrandece muito um comportamento, né, diante de Deus. Tá? Gente, é uma breve reflexão, é um breve entendimento sobre a Escritura. Tá? É para que a gente repense o que a gente traz ancorado para a nossa vida, sendo cristão, buscando em Deus uma direção correta, tá? E o que a gente tem ancorado de princípio na nossa vida a respeito dessas demandas entre irmãos, principalmente, tá? Mas com os de fora a gente também tem que se portar, temos que nos portar de uma forma exemplar. Afinal, Deus transforma a vida da gente, né?
Gente, Deus abençoe.